Prontinho. Então, a gente estava falando dos métodos de granulação. Vamos começar por granulação por via úmida, né? Que eu falei para vocês anteriormente, que é um processo, né, em que você utiliza um solvente para fazer a aglutinação dos pós, né, para depois obter o granulado. Então, implica numa formação de uma massa de mistura de partículas, utilizando-se um líquido de granulação. Características do líquido de granulação. O que eu posso utilizar, né? Quais são, na verdade, as propriedades que esse líquido deve ter? Deve ser um solvente volátil, obviamente, atóxico e facilmente removido por secagem, até porque eu preciso secar esses grânulos para obter eles secos, como são utilizados para fazer ou para a forma farmacêutica final, ou para se fazer o comprimido, tá? Gente, exemplos de solventes mais utilizados para aglutinação. Água, etanol e isopropanol, tá? São os mais utilizados. E também melhoram o tempo de secagem. No processo de granulação por via úmida, se produz aglomerados de pós com características físicas e mecânicas mais adequadas para posterior manipulação. Quando eu falo posterior manipulação, gente, eu estou falando para ou compactação desse granulado para obtenção de um comprimido, ou o preenchimento de cápsulas. Distribuição, você vai obter por esse processo uma distribuição uniforme do tamanho dos grânulos, densificação das várias partículas, ou seja, aumento da densidade, porque você está aumentando o tamanho, né? Uniformidade de fluxo do material e aumento da compactibilidade e compressibilidade. Isso é muito importante, tá? Então, aumentar a compactibilidade e compressibilidade é um fator importante no momento da obtenção de grânulos. E vamos lá, as principais limitações que residem no número de passos, ela reside no número de passos, né, desse processo, bem como o tempo e o trabalho necessário para efetuar o processo, principalmente em larga escala. Mas, gente, quando vocês, acho que as duas meninas fizeram, a Renata e a Emily fizeram, né, realmente, são vários passos, até você fazer a primeira mistura de pós, depois a primeira pesagem, mistura de pós, depois você começa o processo de aglutinação da massa, depois você vai secar, e depois você vai obter os grãos sequinhos passando pelo tamiz. Mas isso, na escala industrial, é muito mais fácil, porque um só equipamento pode fazer tudo isso. Um ou dois equipamentos pode fazer tudo isso, eu vou mostrar para vocês depois no vídeo, tá? Então, a etapa limitante é a questão do tempo, né, necessário, não é adequada para fármacos solúveis no solvente, e também não é adequada para fármacos termosensíveis, já ouvi falar sobre isso, tá? E, claro, ela é multiparamétrica, isso quer dizer o quê? São etapas, e que muitas vezes eu utilizo vários equipamentos, apesar de ter equipamentos aí mais robustos e que diminuam esse número de etapas, tá? Opa. Deixa eu ver se meu vídeo tá por aqui. Ah, tá aqui. Tá. Então, gente, vamos lá para as etapas do preparo de grânulos por via úmida. Então, na granulação de via úmida, a primeira coisa, eu tenho a mistura dos recipientes, né? Eu coloquei aqui, ó, tem várias formas de você preparar um granulado por via úmida. Pode ser princípio ativo mais adjuvantes, aglutinante solvente. Aqui eu estou mostrando as várias formas de se fazer essas misturas, mas o que eu quero que vocês saibam é que a primeira coisa é a seleção dessas misturas, a pesagem e depois a mistura propriamente dita. Qual é o momento da mistura? É o momento em que você vai homogeneizar esses pós, tá? Depois da mistura, eu tenho a granulação. Essa granulação, gente, ela pode ser feita tanto manualmente, que é o que a gente faz geralmente no laboratório, quando você, depois da mistura, você vai fazer a massa úmida desse granulado, a massa úmida desses pós, eu vou colocar aglutinante, vou fazer uma massinha úmida, e depois dessa massa úmida, eu passo na calibração, na tamização, para calibrar, para eu ter o formato e o tamanho de grânulo que eu preciso.
Eu vou mostrar um vídeo, isso vai ficar muito mais simples na cabeça de vocês, tá? Mas só um adendo aqui. Então, a granulação eu posso fazer por meio manual, que eu estou falando aqui para vocês, que é o vídeo que eu vou mostrar, mas eu posso também fazer em leito fluidizado, de cisalhamento, autocisalhamento e spray dry. Esses são os dois equipamentos mais utilizados na indústria farmacêutica para obtenção de grânulos, tá? Eu vou mostrar um videozinho para vocês depois. Então, depois da granulação, que é o momento que eu faço essa massa úmida, eu vou para a calibração, que é justamente, eu passo essa massa úmida por um tamiz de espessura, tamanho de abertura de malha definido, tá? Vamos supor, eu quero grânulos de 500 micrômetros, eu vou pegar uma peneira, né, um tamiz que tenha essa abertura de malha. Vou passar a minha massa úmida ali, vou deixar numa bandeja, vou levar para secagem. Secou os grãos bonitinhos, ótimo, é como fazer uma farinha, por exemplo. Secou, pego da bandeja e passo no tamiz, aí sim, não vou passar com força, eu só vou usar o tamiz para calibrar o tamanho e deixar todos o mesmo tamanho, tá? Então, gente, pensando numa maneira mais didática, nos passos, né, nas etapas na produção de grânulos, a partir da granulação por via úmida, eu tenho uma mistura, até coloquei aqui, ó, é o esquemazinho do misturador, depois a granulação, que a gente também chama de aglomeração, que é o momento em que eu adiciono o meu líquido à solução aglutinante, tá? Obtenho o granulado através da calibração, secagem do meu granulado e, mais uma vez, a calibração, que é para aí, sim, eu só separar os grãos no tamanho ideal que eu preciso, tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês rapidinho aqui, só me avisem se o áudio não estiver bom, alguma coisa do tipo, tá? Todo mundo tá me ouvindo, né? Sim, professor. Beleza, vou passar aqui o vídeo rapidinho.
Prontinho. Pessoal, alguma dúvida sobre essas etapas de granulação? Vocês viram lá o momento da... essa segunda etapa aqui, que seria... aqui está chamando de aglomeração, mas aqui, ó, nós chamamos de granulação e também pode ser chamada de umectação ou aglutinação, tá? Então, todos esses termos são utilizados para essa fase aqui, que é a fase de aglutinação mesmo, que é a fase que você... Viu aquele equipamento, maxalador? É esse aqui, ó. O maxalador é que vai fazer essa aglomeração. Nós não temos esse maxalador no laboratório, não temos misturador, enfim. Então, a gente faz isso na mão. Por isso que a gente faz uma massa num bolozinho e depois a gente passa pelo tamiz para sair os grânulos bonitinhos. Aí, aqui não. Nesse maxalador, você coloca a mistura de pó, né? E vai adicionando o líquido de aglutinação e ele mesmo vai fazendo essa massa. Então, esse equipamento aqui é chamado de maxalador, tá? Então, não se esqueça dessa fase, que é uma fase importante, a fase da umectação ou aglutinação, ou mesmo aglomeração. Mas ficou alguma dúvida sobre essas etapas? Acho que o vídeo está bem esclarecedor, né? Tá, não tendo dúvidas, eu vou passar aqui, ainda sobre o preparo de grânulos por via úmida, algumas considerações sobre esse momento da umectação, né, do umedecimento. A quantidade do agente granulante é variável, né, de agente para agente, isso aí a gente só fazendo na prática mesmo. Quando a gente está fazendo essa massa, existe um ponto de granulação. Eu
fiquei até em dúvida se eu falaria sobre esse momento com vocês e não deixar só para a prática, porque é difícil ficar visualizando algo que você não vai fazer, né? Nesse momento, pelo menos, né? Mas, vamos lá, uma pergunta que poderia surgir. Professora, como é que eu sei que já está bom de umedecer os pós, né? Quando a gente faz isso manualmente, sem aquele maxilador, é como se nós estivesse preparando uma massa de bolo, de pão. Bolo não, de pão, tá? Quando você prepara uma massa de pão, você vai ficar, né, fazendo ali a modificação, você faz, né, a massa para ficar bem justinha, né, no caso aqui, para ficar bem aglutinada. E a gente tem uma técnica, esse ponto de granulação. Quando você quebra a massa, quebra esse bolo, não cai nenhum farelo. É esse momento que está pronto para fazer o grânulo. Mas a gente vai fazer isso na prática, não se preocupem, tá? Quanto maior a quantidade de agente granulante, mais resistente será o granulado formado. Claro, porque a aglutinação vai ser maior entre os pós, né? A formação do granulado. Então, gente, viram aquele momento em que elas tiraram a massa do maxilador e levaram para o tamiz, ficaram ali batendo? Então, essa passagem pelo tamiz é que vai formar os grânulos do tamanho que eu quero. Então, a passagem da massa úmida por pressão mecânica por superfície perfurada é a forma pela qual eu obtenho os grânulos que vão ser secos, tá? Isso pode ser feito em tamiz, né, manualmente, como vocês viram no vídeo, ou também por uma malha de um granulador oscilatório. É o caso de um equipamento que eu falei para vocês, que é utilizado muito na indústria para fazer os grânulos. Então, a gente tem duas formas, a forma de bancada, né, que você faz manualmente, e a forma utilizando mesmo um equipamento. Variáveis do processo, dependendo do equipamento, se é rotatório ou oscilatório, abertura da malha, pressão e velocidade, se eu estou utilizando um tamiz, tá? Lembrando que o material deve ser inerte, ou seja, esses materiais aqui que a gente está utilizando, malha, tamiz, devem ser todos de aço inoxidável, tá? Aí, gente, falando dos granuladores, né, dos equipamentos, nós vamos ter 3 tipos de granuladores. Os granuladores de cisalhamento, granuladores de alto cisalhamento e granuladores de leito fluidizado. Eu vou mostrar para você... depois da granulação nós temos a secagem sempre vai acontecer em estufa, tá? Tanto os granuladores de cisalhamento com alguns de alto cisalhamento necessitam de uma etapa seguinte de secagem de grânulos, aí essa secagem sempre, né, utilizando a temperatura. Se eu não tenho um granulador como esse, por exemplo, que já tem em seu próprio dispositivo uma maneira de secar, eu levo o meu granulado para estufa, tá? Só que importante, temperatura normalmente não é superior a 40 graus Celsius, é o que eu falei para vocês, ela pode ir de 30 até 45 ou 40 graus Celsius, tá? Aí é o que eu falei anteriormente, os tipos de secagem pode acontecer em bandejas, né, estufas de ar circulante, estufas a vácuo, infravermelho micro-onda, ou secagem com leite fluidizado, é o caso desses equipamentos que já fazem direto tanto granulação quanto a secagem. Aqui são as secagens estufas, como vocês viram lá. A calibração do granulado é uma etapa importante. A segunda, né, calibração. Primeira calibração, você vai pegar essa massa úmida e passar pelo tamiz para você ter um formato e um tamanho que você deseja. E, por fim, depois que eles são secos, você vai passar pelo mesmo tamiz, mas agora sem força, você vai só fazer aquele movimento circular para fazer a distinção dos tamanhos de partícula, tá? Aqui, gente, é só um esquema mesmo de como acontece, um desenho esquemático, como acontece a granulação por via úmida, tá? Nós temos aqui as partículas do pó, gotas do seu líquido aglutinante, depois vai haver as pontes líquidas, né? São as ligações. Aí, depois que seca, essas pontes ficam sólidas, e aí você tem uma estrutura de bola de neve ou um aglomerado de pós bem resistente, que é o grânulo. Eu falei para vocês que a secagem ela pode ser tanto nas estufas, né, quanto nos próprios equipamentos que fazem a granulação. Aqui eu tenho um exemplo do leito fluidizado. É um equipamento utilizado utilizado pelas indústrias, e eu acho que é difícil uma farmácia de manipulação ter equipamento desse, que é um equipamento muito caro. Agora, é ótimo, porque você diminui o tempo, né, tem maior superfície de contato com os grânulos, né,
e menor atrito, você consegue ter grânulos mais esféricos, e isso é muito bom. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, deixa eu ver se está aqui, está aqui. Vou mostrar para vocês um vídeo, tá, de como é o processo de granulação quando ele é feito num equipamento que já faz todo o processo, que é o caso aqui de um leito fluidizado, tá? Então, na granulação em escala industrial, você pode fazer de duas formas, ou leito fluidizado ou spray dry. São dois equipamentos muito parecidos, claro, mas são diferentes, né? Um você tem, você pode usar os pós direto, né, o caso do leito fluidizado, e esse mesmo leito, ele faz lá a aspersão do líquido aglutinante, depois faz a própria secagem, e também pode revestir esses grãos. Já no spray dry, os grãos, eles são obtidos a partir de uma solução ou suspensão de fármacos e adjuvantes, que aí sim vão ser secos e vão ser também obtidos de uma forma esférica. Eu vou passar esse videozinho, é rápido, só para vocês verem como é que como é que esse equipamento do leito fluidizado funciona. Gente, nessa fluidização aí, ó, vejam que é um líquido aspergido, né? E depois você, aqui de baixo, vai sair um ar quente, que vai secar esses grânulos, tá? Aqui é um processo de revestimento, tá vendo, ó? Ele, primeiro tá formando o grânulo aqui, ó, nesse momento, que ele aspergiu aquele líquido, tá? E aí, você tem uma certa temperatura aí que já vai formando o grânulo e já vai secando também. Veja como é que o grânulo é formado, e depois, né, depois que o grânulo é formado, você tem o dry process, que é de fato a secagem, né? E aí, na secagem, você pode ter também o coating, né, que é o revestimento. Então, eu posso ter grânulos revestidos aí também, aqui, ó, ele aspergindo, por exemplo, a cobertura ou o revestimento, se for o caso. Nem todos os grãos são revestidos, mas a maioria são revestidos sim, porque o revestimento, gente, ele vai proporcionar proteção ao fármaco, pode proporcionar liberação controlada, pode proporcionar também o mascaramento de algum sabor desagradável, cheiro, enfim. O revestimento é sempre bem-vindo numa forma farmacêutica sólida, tá? E aí, ó, os grânulos bonitinhos, esféricos aqui. Então, acho que aqui é detalhe do equipamento, não vale muito a pena a gente, não precisa vocês verem aqui, tá? Então, é só para vocês entenderem que esse processo em escala industrial é muito mais fácil e muito mais rápido, né, do que quando a gente faz em escala pequena, né, ou de forma manual. Mais uma vez mostrando o granulador de leite fluidizado, mostrei para vocês como funciona esse equipamento, né? E, por fim, granulação por via seca. Prometi que hoje não ia me alongar, né? Dei uma super reduzida nesses slides aqui. Então, gente, nós vimos o método mais utilizado, que é o método de granulação por via úmida. Agora a gente vai falar rapidamente sobre o método de granulação por via seca. Não encontrei um vídeo, infelizmente, mas se encontrar, mando para vocês depois. Em que consiste esse método? A mesma coisa, mistura de componentes ativos com adjuvantes. Aí sim, aqui, para a granulação, como você não vai ter o solvente para aglutinar, essa mistura de pó ela vai ser submetida a várias compactações prévias, antes da compactação para o comprimido, originando grandes aglomerados, denominados compactos, brinquetes ou lingotes, submetidos posteriormente a uma desagregação. Então, gente, o processo de granulação por via seca, ele é constituído principalmente por compactação sucessivas. Então, e depois a calibração. Então, como que isso acontece? Deixa eu ver se eu tenho aqui a fotinha para mostrar, depois eu mostro aqui. Então, o que acontece? Na via seca, eu vou ter a mistura de pós, e qual vai ser a etapa onde vai haver
a aglutinação, aliás, a junção desses pós para formar o compactado, né, para formar o aglomerado, no caso, através da compactação. Então, eu pego esses pós, compacto e depois desagrego, compacto, desagrego, compacto, desagrego. E compacto de uma forma que vai formando, de maneira sucessiva, essas sucessivas compactação vai formando o granulado. Como é que eu faço essa compactação? Tanto em máquinas de comprimir comprimido mesmo, quanto em compactadores de rolo, tá? E aí, depois disso, vem o processo de moagem, que não deixa de ser o processo de uma espécie de granulação também. Essa moagem é feita por moinhos ou granuladores rotatórios oscilantes, e depois, por fim, mais uma vez, uma outra calibração. Agora, aqui não é para quebrar o grânulo, é só para selecionar o tamanho do grânulo. Então, por isso que eu prefiro deixar nessa sequência: mistura, compactação, moagem e tamização, que não deixa de ser calibração, né? Para a gente selecionar o tamanho de partícula. Vantagens e desvantagens da granulação por via seca. Consome menos tempo e energia que a granulação por via úmida e pode ser empregada para fármacos termosensíveis e higrossensíveis. Mas, em contrapartida, aí sim, eu considero, gente, que as desvantagens da granulação por via seca, elas são bem mais... elas afetam muito mais o processo do que a granulação por via úmida. Dentre elas, desgaste das máquinas, né, e maior liberação de pó para o ambiente, porque, veja bem, o processo de granulação por via seca não vai ter líquido, então você vai ter muita poeira de pó, porque você vai pegar esse pó e compactar sucessivamente várias vezes, né? E isso pode, claro, promover o risco da contaminação cruzada de pós, né? Isso acontece quando você está num laboratório de sólidos e você trabalha com muitos pós com densidade diferente, aí você tem uma poeira, né? Porque eles são leves, ficam no ar, e aí você pode ter, sim, a contaminação cruzada. Pode diminuir a dissolução do comprimido por conta dessa dupla compressão, né? Porque além das compressões prévias que vão acontecer durante a obtenção desse grânulo, eu ainda vou comprimir esse grânulo lá no processo de obtenção do comprimido, tá? As partículas pulvéreas primárias são agregadas sob alta pressão por duas maneiras: compactação, que é o que eu falei, são feitos comprimidos grandes, que são posteriormente granulados em partículas de tamanho adequado, pequenos, ou compactação em rolo, a mistura é pressionada entre dois rolos, produzindo uma lâmina posteriormente granulada também. Então, gente, é mais ou menos isso aqui. Ó, aqui eu tenho uma máquina de comprimir, não sei se eu tenho uma outra mais novinha para mostrar. Na verdade, eu tenho até um vídeo lá no laboratório, eu estava procurando aqui para mostrar para vocês. Então, esse pó, essa mistura de pó vai ser comprimido, ou seja, vai se transformar num comprimido aleatório, você não vai ter um tamanho específico, e depois esse comprimido vai ser o quê? Vai passar por um moinho para se desagregar, e aí sim você formar os grânulos. Veja que nesse processo de granulação por via seca, eu não consigo ter um grânulo tão esférico, ou seja, com um formato tão regular quanto o que eu tenho lá em grânulos por via úmida, granulação por via úmida, tá? Então, esses são os compactadores de rolos, ó, tá vendo? Você vai passar aqui as misturas de pós para compactar. E aí, falamos sobre sobre a granulação por via seca. Não é uma granulação muito usual, mas é importante vocês conhecerem, porque quando você tem um fármaco que é termossensível ou é susceptível à hidrólise, você precisa fazer a granulação desse fármaco por via seca. Mas, para a gente finalizar não, a gente vai falar aqui um pouquinho das propriedades dos grânulos para compressão, né? Quais são as propriedades primordiais que os grânulos devem ter para que a gente possa fazer a compressão, né? Para obter um comprimido. Tamanho e forma das partículas, né? Tem que ser tamanho das partículas granuladas, vai afetar o peso médio. Então, eu tenho que ter um tamanho, uma faixa de tamanho estreito, ou seja, tamanhos similares das partículas, porque isso vai afetar o peso médio, né? A variação do peso vai também propiciar, afetar o tempo de desagregação e também pode propiciar a friabilidade. Todos eles sabem o que é friabilidade?
agora começando a pensar em forma farmacêutica sólida propriamente dita, comprimidos, até os grânulos mesmo, todos sabem o que é friabilidade? Nunca ouviram falar? Friabilidade, gente, é uma característica que grânulos e comprimidos podem apresentar quando são obtidos de forma inadequada. Eu mostrei para vocês, não sei se foi na aula de estabilidade, não, a aula de estabilidade não foi com vocês, mas enfim, quando você tem aquele comprimido que lasca, né, que fica soltando pó, ou mesmo grano, a gente diz que esse comprimido ele está friável, né, ou seja, provavelmente ele foi obtido com ou uma pequena força de compressão, ou o grano não tinha uma boa resistência, e ele acaba soltando lascas de pó mesmo, né, isso vai afetar quem? Isso vai afetar a dosagem, a biodisponibilidade do fármaco, então pode acontecer a friabilidade quando durante o processo, né, de obtenção ou do grânulo ou do comprimido não houve uma força de compressão correta ou uma aglutinação correta, tá? Professora, Oi. então basicamente a capacidade dele se desfazer. Durante o armazenamento. Ah, sim, entendi. Não se desintegrar, não no processo de desintegração, mas sobretudo no processo de armazenamento, quando você está utilizando, quando ele está ali ainda em uso, né? É muito comum isso acontecer, tá? Ok, O tamanho e forma das partículas podem também afetar a área de superfície, né? Pode ter feito sobre a velocidade de solução, não é comum determinar a área de superfície dos granulados. Quanto maior a área, né? Quanto maior o tamanho das partículas, maior a área de superfície. Aliás, desculpa, gente. Quanto maior o tamanho das partículas, menor a área de superfície, né? A gente sabe que os pós, ele tem uma área superficial maior, né? Só que os pós, eu tenho a questão do fluxo, a questão da segregação. Já os grânulos, eu tenho um tamanho intermediário que eu tenho uma área superficial menor quando comparada os pós, mas, entretanto, eu tenho um tamanho de partícula suficiente para ter um bom fluxo, para ser compressível e, claro, para quando estiver em meio aquoso, através dos adjuvantes desintegrantes, eu tenho uma desintegração coerente, né? Mas é só para falar que o tamanho e forma das partículas, eles podem e afetam o peso médio e a área superficial da minha partícula, tá? A densidade é um outro parâmetro importantíssimo, porque ela pode influenciar na compressibilidade dos materiais, preenchimento também, tá? E também na dissolução do fármaco. E a resistência à friabilidade. Então, os grãos, eles têm que ser resistentes à friabilidade, né? Que são propriedades importantes, pois afetam a distribuição do tamanho dos grãos, consequentemente, a sua compressibilidade. Quando você forma grânulos que são muito friáveis, isso quer dizer que eles não vão ser bem compactados durante o processo de obtenção de um comprimido. E aí, por isso que, se eles não estão bem compactados durante o processo de compactação, eles vão ter essas lascas, né? Vão começar ou na manipulação, ou durante o armazenamento, pode ocorrer a questão da friabilidade, tá? Gente, tudo bem em relação a grânulos? Porque agora eu vou falar para vocês sobre o pellets. Vocês já ouviram falar sobre pellets em algum momento? Algum medicamento que vocês compraram era na forma de pellets? Eu nunca comprei, professora, mas eu já vi já. Pois é, vamos lá, vamos falar sobre os pellets rapidamente. Gente, os pellets consistem em um processo diferenciado de granulação por via úmida. Então, quer dizer o quê, professora? Quer dizer que os pellets são obtidos por granulação através de granulação por via úmida? Sim. A diferença é que a sequência de operações que visa transformar partículas de pós em agregados denominados pellets, né, para fazer um pellet, eu preciso de um equipamento diferente do grânulo, que eu posso fazer manualmente, né, e os pellets, eles vão ser obtidos com formato cilíndrico ou esférico de fato. Veja bem, os granulados, eles podem ter formatos irregulares, lembre, irregular. Claro, todos
vão tender a ser mais esférico, mas isso não quer dizer que eles são cilíndricos, bonitinhos, assim, né, redondinhos, não são, tem formato irregular. Já os pellets são, sim, essas bolinhas bonitinhas que a gente encontra em alguns medicamentos, é o caso de alguns, quando você faz a compra de um omeprazol, ou pantoprazol em farmácia de manipulação, eles vão ser vendidos em pellets, né? Então, são aglomerados de pós com formato cilíndrico ou esférico bem definido, tá? Consistindo de massa mais compactada que os grânulos. Então, se eles são massas mais compactadas que os grânulos, isso quer dizer o quê, gente? Tem um fluxo melhor? Tem um fluxo muito melhor. Por quê? São mais redondinhos, mais esféricos, né? São unidades bem esféricas mesmo, cilíndricas. São mais densas, né? Mais compactadas. E isso vai privilegiar o fluxo, inclusive o tipo de liberação, de solução e desintegração também, tá? Eles medem entre 0,5 e 1,5 milímetros, podem conter mais de 90% do princípio ativo, tá? E podem ser também revestidos como os grânulos. Quais são as vantagens dos pellets, tá? Eles têm ótimas propriedades de escoamento, né, quando comparados com os grânulos, bem melhor, porque estão nessa forma de esfera mesmo. Baixa friabilidade, ou seja, pouca perda de pó, diferente dos grânulos, que já tem uma friabilidade mais razoável. Distribuição do tamanho muito mais uniforme, liberação convencional e modificada, tá? Falei para vocês. Incorporação de grande quantidade de fármaco, eu não consigo incorporar tanta quantidade de fármaco em grânulos, quando eu faço um grânulo, quando comparado aos pellets. Vocês viram aqui, até 90%, né? Um pellets pode ser composto de até 90% do fármaco, tá? Então, pouco recipiente. Grande dispersão no trato gastrointestinal e redução da irritação e baixo risco de efeitos adversos por sobredose. Então, isso quer dizer que as partículas são menores, mais redondas, formato mais regular, mais denso, e isso vai promover uma melhor dissolução no trato gastrointestinal, tá? Quando comparado aos granulados. Características desejáveis, né? Tamanho esférico uniforme, tamanho uniforme, boas propriedades de fluxo, elevada resistência, friabilidade baixa, baixa geração de pó, superfície lisa e fácil revestimento. Então, vejam que os pellets, eles têm propriedades de fluxo, tamanho e formato bem mais regulares e que propiciam melhor fluxo, melhor compactibilidade e melhor dissolução deles em meio aquoso, tá? Como que é feita, né, gente? Como é que é o processo de pelletização? Primeiro você tem a mistura seca dos pós, mesmo jeitinho, né? Necessita de mais líquido, de uma distribuição uniforme deste, por isso que eu uso muito aqueles leitos de fluidizantes lá, que eu mostrei para vocês. Para fazer a pelletização, eu uso aquele leito de jorro que eu mostrei, esse equipamento que eu mostrei para vocês agora. Mesma coisa, umidificação da massa, extrusão. Por que aqui tem essa etapa de extrusão? Lá no granulado, essa etapa aqui é o que a gente chama de calibração. Lembra que a gente passa no tamiz? Aqui não, é extrusão para fazer a esferonização, que é, de fato, tornar esses aglomerados partículas bem esféricas, bem cilíndricas. Aí tá, depois que eu fiz essa esferonização, que é tornar essas partículas com superfície regular e redondinha, eu vou para a secagem e aí sim, tamização para selecionar os tamanhos de partícula. Então, esse é o processo de pelletização. Então, tá aqui para mostrar para vocês. Então, eu tenho a mistura, a maxalagem pode acontecer da mesma forma, mas aí eu preciso de um equipamento que faça a extrusão, a esferonização, que é o quê? O grânulo, gente, geralmente ele parece assim, um formato de macarrão, tá? E na esferolização, olha como ele vai ficar. Vai ficar uma bolinha bonitinha, né? E depois é que vai para a secagem, tá? Então, por isso que eu preciso de equipamentos que façam essa esferonização. É o caso do leito de jorro, spray dry também. Aqui, ó, a extrusão, né, que é esse processo, que também a gente faz lá no granulado, mas aí você não tem a esferolização, que aí sim, é quando ele passa por esses espaços menores que vai deixá-los mais esféricos, tá?
A esferoidização, processo através do qual os cilindros provenientes da extrusão são transformados em esferoides, ou seja, em um formatinho de cilindro mesmo, de esferas, né? Aqui é só mostrando para vocês mais uma vez, depois é necessária essa esferoidização, que é o formato redondo dos pellets. Evolução, ó, da morfologia do material, aqui, ó, eu tenho, né, o pó, depois eu tenho a massa úmida, aí depois da extrusão, esse aqui é o grânulo, tá, gente? Depois eu levo ele para calibração. No caso da pelletização, ele vai passar por um processo de esferonização, que é o quê? O arredondamento desse particulado, que vai ficar o quê? Umas bolinhas bonitinhas com tamanho bem similar, tá? E o controle de qualidade, gente, tanto de grãos quanto de pellets, como é que ele é feito? Não vai mudar em relação, muito, né, claro, em relação à questão dos pós. Distribuição granulométrica é controle de qualidade, por quê? Eu vou ver tamanho de partícula, densidade aparente, para saber como é que está a densidade e qual é o volume, né, que esses, ou que granulado ou que um pellet pode ocupar. Ângulo de repouso, lembra do que eu falei do ângulo de repouso, que ele é importantíssimo para falar sobre o fluxo, né? Umidade, teor do ativo, como para qualquer outra forma farmacêutica, velocidade de desagregação, isso é muito importante, né? Tem um equipamento que faz esse tipo de ensaio, e a friabilidade. E claro, gente, um ensaio de dissolução. Dá para fazer dissolução de um grânulo? Dá para fazer a dissolução de um grânulo dissolutor, tá? Para saber se realmente aquele grânulo vai se desintegrar e entrar em solução. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Deixa eu parar aqui a minha gravação.